vamos agora, estamos recebendo mais um convidado especial. Vamos começar a nossa conversa com o advogado especialista em direito previdenciário, colaborador do Conexão Itajubá, advogado Dr. Sérgio Henrique Salvador. Dr. Sérgio Henrique, é um prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia, Otávio. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. Meu caro Dr. Sérgio Henrique Salvador, nós estávamos conversando aqui na entrevista anterior sobre até o problema do imposto de renda, que já deveria ter sofrido mudanças. Tem aí o pacote do juiz Sérgio Moro, que também já deveria ter andando, mas uma coisa empaca tudo nesse país, que até agora não começou a funcionar: a reforma da Previdência. E nós já conversamos sobre isso aqui algumas vezes, e eu gostaria que perguntar ao doutor Sérgio Henrique, esse grande especialista, o que está pegando, doutor Sérgio? Aliás, nesse momento o ministro Paulo Guedes deve estar sentado lá na CCJ, né, encarando as feras, né? É verdade, Otávio, e a gente tem falado aqui no programa em outras ocasiões, para você ver como que é um assunto tão polêmico e tão complexo, né? A reforma da Previdência é a bola da vez. Quer dizer, até o pacote anticrime do Sérgio Moro vai ter que esperar a votação da reforma da Previdência. Ele não aceitou muito não, mas não tem jeito. Ou é a reforma ou vão perder essa oportunidade. O que acontece, Otávio? Nós temos 3 pontos específicos que os parlamentares não estão concordando. O primeiro ponto, com relação aos militares. O governo Bolsonaro apresentou a proposta de incluir os militares, porém, alguns aspectos os parlamentares não concordaram. Ainda acham que os militares estão com muitos privilégios. Esse é um ponto. O outro ponto é o ponto do BPC, que é aquele benefício do LOAS. Atualmente, ele é para o idoso de 65 anos sem renda. Ou seja, ganha um salário mínimo, se ele tiver 65 anos e não tiver nenhuma renda. Pela proposta, a idade muda de 65 para 70 anos. Então, isso também é um ponto negativo da reforma e que está tendo uma resistência entre os parlamentares muito grande. E também a questão do trabalhador rural. Porque hoje nós temos uma idade reduzida para o trabalhador rural e em certas situações ele não precisa contribuir, mas ele precisa demonstrar atividade rural. Pela proposta do governo Bolsonaro, aumenta a idade do trabalhador rural e ele vai ter necessidade de contribuir. Então são 3 pontos complicadíssimos. Inclusive o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já está dizendo em alto e bom som que se o governo não recuar nesses aspectos, a reforma não vai ser aprovada na Câmara. Ele soltou isso ontem, antes de ontem, ou seja, ele já deu o recado para o governo. Tem que mexer na proposta, porque do jeito que está, não vai passar. E curioso, Otávio, que o prestígio e o apoio parlamentar do governo Bolsonaro, ele é maior na Câmara do que no Senado. A resistência no Senado é muito maior do que na Câmara. Então perceba, se na Câmara já está tendo esses desafios aonde ele é maioria, imagina quando chegar no Senado, aonde a resistência do Senado ela é maior. Ou seja, o nosso parlamento vai ter que debater. O que eu sempre tenho falado aqui, Otávio, e em outras ocasiões, precisa de tempo para discutir e discutir bem essa proposta de reforma da Previdência. O doutor Sérgio, agora eu pergunto, nesse momento, como é que o povo vai diferenciar se realmente esse é um embate técnico que está visando o benefício desses segmentos da população, ou se isso não está sendo usado pela Câmara, eu nem falo ainda pelo Senado, que não chegou lá, mas pela Câmara já como para obtenção de privilégios dentro da antiga, que eles chamam da antiga política, que é a política do troca-troca, do troca de cargo, troca de benefícios, troca de favores, que estaria sendo capitaneado pelo próprio Rodrigo Maia. Como é que o povo fica nessa história? Porque não parece, até agora o que a população aprendeu com políticos é que eles jogam para eles. A população são simples eleitores, são massa, como a gente chama de massa de manobra, né?
E a população está muito desgastada com essa situação. Como é que a gente sabe que realmente não é uma discussão tecnicamente correta e importante e não está sendo utilizada para obtenção de favorecimentos políticos? É bem verdade, Otávio, isso que você está colocando é uma grande preocupação, até porque nos últimos dias houve um embate entre o Rodrigo Maia e o próprio presidente da República, né? Sim. Que não se desentenderam por conta de alguns twitters aí do filho do presidente Bolsonaro. Mas realmente pode ser que tenha um discurso parlamentar do Rodrigo Maia meio que assim, né? Só vai ser aprovado aqui se a gente voltar na política velha da troca de favores. Isso. Primeiro que foi campanha do presidente Bolsonaro que não haveria essa troca de favores. Exatamente. Agora, também não podemos afirmar que isso não vai acontecer, né? O que nós temos hoje, né? Como você bem perguntou, o que está pegando? Hoje nós temos essa falta de sintonia política. Hoje nós temos discursos políticos vazios às vezes, ou distantes. Pessoas da própria equipe do Bolsonaro não estão falando a mesma coisa que ele fala, né? Temos resistência dentro do próprio partido do Bolsonaro, né? Temos resistência com o próprio presidente da Câmara, que é em tese aliado dele e que teve o apoio dele para ser reeleito. Então percebam, né? Sim. A população, hoje eu acho que é difícil você ter um mecanismo de controlar isso, né? Mas o que nós esperamos que ele cumpra a campanha eleitoral, né? Eu acho que foi um dos grandes momentos de esperança de uma nova política. Vamos fazer política sem troca de favores. Agora, se vai ter favores para aprovar a reforma da Previdência, a gente não tem uma nova política. A gente tem a velha política. A velha política. Eu lhe pergunto, nesses 3 aspectos aí, que são aspectos muito importantes, inclusive o pessoal já está aqui participando pelo WhatsApp, ele está dizendo, pelo jeito o Rodrigo Maia é quem está segurando tudo. Mas, isso é verdade mesmo. Vai ter que passar pelo Rodrigo Maia. Se o Rodrigo Maia não encabeçar o projeto de reforma da Previdência, se não agradar ele no sentido de agilidade, né? Sim. De demonstrar a importância do assunto, realmente vai ficar difícil. Pode travar, né? Tá aí a queda de braço. Eu lhe pergunto, desses 3 aspectos importantes que o doutor Sérgio comentou, eles de fato, eles não sendo, eles têm condição, eles têm realmente possibilidade de prejudicar a reforma caso eles não sejam atendidos? Ou ou 2 deles? Sim. Ou os 3? Esses 3 pontos são os pontos que estão sendo, né, informados. Tipo assim, se não mexer nisso não vai passar. Então assim, vai ter que recuar nesses aspectos. E o secretário da Previdência, o Rogério Marinho, ele já falou. Mas recuando nesses aspectos prejudica muito a reforma? Ela pode? Não prejudica no seu todo, não prejudica. Certo. Porque são casos específicos. Para o trabalhador rural, para os militares e para os beneficiários do BPC, do LOAS. Então, no contexto todo, né, de idade mínima, de unificação dos regimes, os outros requisitos em si, não serão prejudicados por conta desta, vamos dizer, o governo ele abre mão desses 3 aspectos. Agora, isso é o que está sendo mostrado, Otávio, no ponto de vista da Câmara Federal. Nós não sabemos ainda o ponto de vista do Senado. O que vem pela frente? Pode ser que chegue no Senado e o Senado entenda que outros aspectos precisam ser melhorados. É o que eu falo para você e tenho falado aqui nas outras ocasiões, Otávio. A proposta de reforma, ela não pode ser de maneira apressada. Tem que ser discutida, tem que ser debatida. Perceba, a OAB não foi convocada, né? As associações de aposentados não foram convocados ao debate. Os doutrinadores não foram convocados. A academia jurídica, as faculdades de direito não foram convocados. Então nós não podemos ter uma reforma da Previdência que atenda somente o interesse dos bancos. Perceba, o modelo do ministro Paulo Guedes, ele quer implantar no Brasil a capitalização, que é o modelo do Chile, mas que não deu certo no Chile. Ontem o Rodrigo Maia até disse isso. Olha, eu acho que não vai passar aqui, porque não deu certo no Chile. E há informações de que a capitalização não deu certo em nenhum modelo do mundo, né? Então a capitalização também é um aspecto que o governo vai ter que rever.
talvez no Senado a capitalização também não passe, né? E aí, Otávio, nós também não podemos criticar o parlamento por conta da democracia, por conta da soberania parlamentar. Ainda que a reforma previdenciária passe e com muitas mudanças, nós temos que aplaudir, porque foram os nossos representantes, o nosso parlamento dentro da democracia, que entendeu que aquilo seria o melhor para a população. Se acertar ou não é outra história. Mas pelo fato de mudar um ou outro aspecto, eles estão dentro da essência da atividade parlamentar. Lembrando também, né, doutor Sérgio, que a proposta, quando ela sai do jeito que ela saiu, ela já vai com alguns elementos que o pessoal chama de gordura, para já ser já vai ser descartada ao longo das negociações. Isso é um outro aspecto, uma observação importante sua. Quando ela já foi encaminhada para o Congresso, ela já foi com algo a mais que pode ser descartado durante o debate parlamentar. Para justificar até melhor o debate. Doutor Sérgio, então o que é que nós podemos esperar? Porque pela sua colocação mais do que acertada, no meu ponto de vista também, precisa-se de mais discussões. Do outro lado, ela está trancando, está lá obstruindo todos os outros projetos. Essa reforma, essa aprovação, ela está sendo ela é tão urgente assim, quantos tem campanha já anunciando? Tem que ser feita, isso tem que ser para agora? Eu sou crítico dessa rapidez, né? Uma coisa assim, um atrás do outro, trava tudo. É difícil a gente falar o seguinte, ó, a reforma da Previdência é mais importante do que o pacote anticrime do Moro. Ou vice-versa. É difícil porque são políticas públicas importantíssimas para o nosso país, que foi promessa de campanha. Agora, não pode ela também ser feita, conduzida, né? Com muita rapidez, com pressão, a toque de caixa, sem um debate com a sociedade. Eu citei aqui a OAB. A OAB se reuniu há algumas semanas lá em Brasília, Otávio, e sem um discurso político, mas sobre o viés técnico, inclusive com muitos economistas. A OAB, ela fez uma carta pública dizendo que ela é contrária a esse modelo. Sim. E é um discurso técnico e técnico-econômico. E que não há tanta urgência, né? Pode ser maturado aí durante todo o ano, por exemplo, né? Nada impeça que ela possa ser aprovada o ano que vem, mas que seja uma proposta justa, equilibrada e que atenda todos os anseios da sociedade. Isso é uma coisa que eu gostaria de perguntar, aliás, está aqui já o ouvinte colocando, ó, prejudica daqui a alguns anos, todos vão ficar sem aposentadoria. Esse daqui a alguns anos, então existe também a gordura temporal, um pouco de gordura temporal para se queimar. Mas, numa das nossas conversas já há algum tempo atrás, doutor Sérgio, era uma tese que você defendia de que a Previdência, na verdade, ela não era deficitária, e sim superavitária. É bem verdade, Otávio. Isso daí é um assunto que dá mais uns 5 programas só para falar sobre isso, né? A mídia, né, a propaganda do governo é que a Previdência é quebrada e de que se não mexer agora, daqui a alguns anos a gente não vai ter dinheiro. Isso daí sempre existiu no Brasil. É exatamente o que os ouvintes estão pensando aqui através do azar. Mas existem vários estudos técnicos e eu aconselho aí os ouvintes, procura na internet depois um órgão da Auditoria Fiscal, que é um órgão oficial de auditores fiscais, que se chama ANFIP. Ele digita lá ANFIP com N no Google e ele vai verificar vários estudos técnicos de auditores fiscais, ano a ano, comprovando que a Previdência é superavitária. Esse discurso de que é quebrado é um discurso que é para colocar medo, como você colocou, massa de manobra, que tem que mexer, e é um discurso que tem atividade bancária por trás, né? Porque não tem como o banco vender o plano de previdência privada se o plano de previdência pública está funcionando. Perfeitamente bem, né? Mas isso é fato, doutor Sérgio? Esse argumento do governo, então, ele pode ser um argumento, não vou chamar de falso. Político, um argumento político. Político é uma estratégia política para poder mexer.
coisa que os outros presidentes não conseguiram. Se era tão urgente assim, por que os outros presidentes, quando assumiram os mandatos, também não realizaram aquela época? É interessante, né? Então, o ponto que o que nós podemos concluir disso é que a reforma, ela precisa ser feita, mas ela também não tem essa urgência toda. Ela precisa de uma discussão mais abrangente. Exatamente, é o que eu defendo, eu tenho falado aqui em outras ocasiões. Eu sou sim favorável à reforma, como a toda mudança de política pública para melhor, para evoluir, para aprimorar, para incluir, para dar dignidade para as pessoas. E é o que eu digo, a Previdência Pública, antes de ter a preocupação quanto ao seu equilíbrio econômico, ela é social. A Previdência é social, está lá na nossa Constituição, que é a lei maior do país. Esse é o grande recado. A Previdência ela é social. Primeiro, nós temos que ter a ideia desse aspecto de ser social. A questão da economia é uma questão de estrutura, né? Mas precisa ser visto, analisado, debatido de maneira calma e ouvindo os especialistas, algo que não está acontecendo, infelizmente. Quer dizer, não estão sendo ouvidos todos que deviam, né? Alguns sim, né? Mas nem todos. Doutor Sérgio, eu gostaria que essa nossa conversa se transformasse num artigo. Brevemente já vai ter um outro artigo do Dr. Sérgio Henrique publicado no Conexão Itajubá. Eu queria agradecer imensamente a sua presença, mas antes, que conclusão que nós podemos chegar disso tudo, Dr. Sérgio? É uma conclusão, por enquanto, de insegurança, de incertezas. Hoje o ministro Paulo Guedes está lá na Comissão de Constituição e Justiça. Hoje que o doutor Sérgio está colocando é nesta quarta-feira. Sim, né? sim, nesta quarta-feira. Verdade. Ao ar amanhã. Nesta quarta-feira, né? Ele está sendo debatido a respeito, sabatinado. Não sei se ele vai atender a todas as expectativas dos parlamentares, mas me parece que o presidente agora até está regressando, né? Sim, mais rápido lá de Israel para poder encampar. Eu acho assim, a reforma vai acontecer, mas não vai ser tão fácil como eles estão imaginando. E nem vai ser aquela que eles gostariam também. Sim, eles vão ter que abrir mão de muitos detalhes. É isso aí, doutor Sérgio, olha, muito obrigado por ter vindo no nosso programa mais uma vez e até breve. Obrigado, até a próxima, Otávio. Esse foi o doutor Sérgio Henrique Salvador, que é o nosso consultor para assuntos de direito previdenciário, um dos maiores especialistas em direito previdenciário do Brasil, participando aqui do Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama.